Fala galera, boa tarde. A gente vai começar então aqui a nossa 11ª semana de aula, né, de estrutura de dados 2 aqui do IFE de São João da Boa Vista. Quinto semestre do curso de bacharelado em ciência da computação. Terminamos aí um outro grande módulo, né, do nosso curso, em que a gente trabalhou com árvores balanceadas de maneira geral, né, B-tree, rubro-negra, binária de busca. Então a gente foi trabalhando aí com todo tipo de árvore, tanto teoria quanto implementação. Agora a gente vai focar com a questão de manipulação de strings, né? Então, na aula de hoje nós vamos definir o conceito de char, de string, de alfabeto, e a gente vai começar com uma pequena questão aí que é de ordenação, né, por strings. Algo que a gente já tem conversado bastante tempo, né, as ordenações, mas agora a gente vai focar com uma ordenação em string, onde a gente vai abordar aí dois algoritmos diferentes, o LSD e o MSD, né, o Least Significative Digit ou o Most Significative Digit. Então, esse é o objetivo de hoje, né, e agora a gente já está caminhando então para a reta final do curso, né. Portanto, começando aqui com uma questão de introdução, os strings, na verdade, ele é muito importante, né? Ele tem apesar de na prática, assim, a gente trabalha na computação com algoritmos, é bem simples, né? Porque uma string nada mais é do que uma sequência de caracteres. A aplicação que a gente tem, principalmente multidisciplinarmente falando, é muito importante, né? Tem aqui o principal exemplo que a gente pode trazer com strings, que é a questão da sequência de genoma, né? Olha que até trouxe aqui uma citação do Olson, em que a informação digital, né, ou seja, trabalhar aí com strings, ela delinea, né, ela está por trás, né, ela toma conta da bioquímica, né, toda a parte das células, da parte biológica de células, do seu desenvolvimento, simplesmente representando aí por strings que são formadas aí por Gs, A, T e C, né? Aquela cetoninha, aquela asinha da vida, né? Então a string ela é a árvore, né? Ela é os dados principais aí de uma estrutura de um organismo aí da biologia, né? Então aí acho que uma motivação principal de uma outra área, né? Mas todo o processamento aí de informações, toda a comunicação por e-mail, todo o sistema de programação é manipulado por strings. Então, dada aí a importância do string na nossa vida. Mas então, como a gente comentou, né, o string nada mais é do que uma sequência de caracteres, acho que vale a pena a gente definir o tipo de dado caractere, né? Vamos fazer isso primeiro para a linguagem C, né? Porque aqui acho que a gente tem que conversar independente de tecnologia, né? Então vamos falar focado aí na linguagem C e depois na linguagem Java, né? Então, na linguagem C, um caractere ele é tipicamente um inteiro de 8 bits, ou seja, a gente consegue suportar aí os 7 bits para representar a nossa tabela ASCII, né, que está aqui embaixo, né? Conseguindo representar então a maioria dos 256 caracteres que existem. Então essa tabela aqui, ela é uma tabela que faz a conversão de algo hexadecimal para ASCII. Então, por exemplo, o A maiúsculo, olha, se a gente olhar aqui 41, 41, ele forma o A maiúsculo. Então é dessa forma que a gente trabalha aí com as conversões, né? E o tipo de dado em Java, ele já é um dado que a gente fala que ele é unsigned integer, né? Ou seja, ele é um caractere, ele é um número inteiro que não tem sinal, né? Isso daí a gente está falando do próprio char. Então perceba que o char ele é representado por um número inteiro sem sinal por detrás dos panos ali, né? Mesma coisa aqui para a linguagem C. Já no Java, como ele tem 16 bits, a gente já consegue trabalhar aí com Unicode totalmente completo, já suportando inclusive os 21 bits aí, na mudança que teve, se não me engano, em 99, quando teve aí o surgimento do Unicode 3.0, né? Que traz principalmente as carinhas, os emotes da vida ali, né? E aí a gente consegue então definir a questão do string, né, focando agora em Java, especificamente falando, porque na verdade em C o string nada mais é do que um array de caracteres, né? Já no Java ele já é um objeto importante, né, representando aí uma sequência de caracteres imutáveis.
E por ter a característica de já ser um objeto, então existe a classe string sendo definida na linguagem Java. E existem então algumas operações muito importantes quando a gente trabalha com string. Dado aqui alguns exemplos, né? O length, para representar o número de caracteres de uma string, então a gente pode usar o próprio método length lá para falar, olha, eu quero saber quantos caracteres que tem nessa string. O index, um outro método muito importante da classe string, que retorna o iésimo caractere que a gente tem naquele string. Então, na hora que você usar lá, por exemplo, o método char@, e você passa lá o parâmetro, ele vai te falar qual é o caractere naquele parâmetro, né, naquele índice, na iésima posição que está naquela string. Temos a concatenação, né, quando a gente concatena uma string no final de uma outra string, e aí nós temos duas formas de trabalhar, né, com a linguagem Java, o operador mais e o método concat, né. E tem um outro método muito importante também, que é o substring, quando ele nos retorna, nos extrai uma parte de uma outra string. Então a gente tem que passar aí dois parâmetros aí para o método substring, que eu quero saber de tal índice até tal índice. Então aqui tem um exemplo, olha, dado que uma string que tem tamanho 12, perceba que na hora que a gente faz lá, a minha string ela chama s, essa sequência, né? Na hora que a gente faz lá um s.length, ele está retornando o tamanho daquela string, ou seja, 12. Na hora que você faz lá um f.char@, passando 3, ele retorna o A para nós, né? Na hora que a gente faz lá um s.substring de 7 a 11, ele vai retornar a string que vai de 7 e termina em 10, ele não entra no 11, né? Então ele vai retornar aqui para esse exemplo tdaw, né? Então aqui alguns exemplos só para a gente trabalhar, e aí a gente pode então definir o conceito de alfabeto ou alphabets, inclusive disponibilizando aqui uma classe alfabeto, que ela não é nativa, né, do Java, mas já existe aí uma classe que está aí na internet. Inclusive a gente está trabalhando com o que a do Sedwick, que ele trabalha, em que, na verdade, o alfabeto é porque existe algumas aplicações que envolvem strings de um alfabeto restrito, né? Então, por exemplo, o DNA, né? A gente vai ter alguns caracteres específicos para montar as cadeias de DNA. Então, podemos criar um alfabeto de DNA, por exemplo. O Unicode, né? Trabalhar aí com o nosso alfabeto aqui, com o teclado, o alfabeto português, né? Então, assim, a gente poderia trabalhar com o Unicode. A gente pode ter esses vários alfabetos definidos, né? Então, a gente pode definir uma classe chamada alphabet, que permite definir um alfabeto personalizado que tenha R caracteres. Cada alfabeto tem uma quantidade diferente de caracteres, ou seja, R. Portanto, esses caracteres são numerados de 0 até R-1. Né? Então aqui nós temos alguns exemplos desse alfabeto pré-definido que eu comentei com vocês, do Sedwick, em que a gente pode ver aqui, nós temos o alfabeto binário, né, que tem 2 caracteres, ou seja, 0 e 1. Tem o alfabeto do DNA, que tem 4 caracteres, ou seja, o A, o C, o T e o G. Tem o alfabeto do octadecimal, que tem 8 caracteres, que é o do 0 até o 7. O decimal, que é do 0 até o 9. Aí por aí vai, né? Tem vários, hexadecimal da proteína, lowercases, uppercases, ou seja, as letras minúsculas e maiúsculas, o ASCII, que é o nosso, o estendido, né? Que é já para suportar aí quase que o Unicode completo, e aqui o Unicode 16, né? Então existe essa API, né? Ou seja, essa classe, né? Vamos colocar assim, alfabeto, em que ela tem inclusive vários métodos muito importantes que a gente pode usar quando a gente for manipular aí strings, né? Então essa classe alfabeto ela vai ter o próprio construtor, em que para criar um novo alfabeto a gente tem que passar a sequência de strings, né, daquele alfabeto. Tem um método que é inteiro, toIndex, em que a gente passa um caractere e ele vai converter aquele caractere em um índice de 0 a R-1. Então perceba que cada caractere daquele alfabeto tem um índice específico, né, conforme for definido aqui no alfabeto. Então esse toIndex ele converte um caractere para o seu índice específico.
E o char, to char aqui, que é o outro método, ele, uma vez dado o index, ele vai falar qual é o caractere daquele index, né? Aí temos o método contains. Eu quero saber se um determinado caractere passado por parâmetro ele pertence ou não ao alfabeto, por isso ele é boolean, né? Ele vai retornar true ou false pra gente. Esses dois já estava até ilustrado no slide anterior, né? Tem um método int, que é o R, que ele vai retornar o número de caracteres base que a gente tem naquele alfabeto. E esse int lgr, ele fala quantos bits são necessários para a gente representar aquele caractere, aquele alfabeto, né? E os últimos dois métodos importantes, né, que um inverte o outro aqui, né, tem o método toIndeces, em que a gente passa uma string e ele vai converter aquela string em um número inteiro na base de R, né, na base do nosso alfabeto. E tem o método toChars, que ele vai converter um inteiro na base de R em uma string, né? Então aqui tem um link para vocês acessarem esse alfabeto. Eu vou mostrar ele rapidamente aqui no NetBeans. Tá aqui, olha. Então ela é uma classe. Perceba que eu estou usando, então, dar um zoom aqui, mantendo aquele algs4.jar, né, como uma biblioteca externa para trabalhar com ele. Então o alfabeto está aqui, então olha só, o alfabeto binário, que é 0 ou 1. Então aqui para criar o alfabeto, olha, ele já está definido. Ó. Se a gente usar o binary como alfabeto, ele já vai ter o alfabeto definido aqui como 0 ou 1. Aqui tem o octal, o decimal, o hexadecimal, o de DNA, o lowercase, uppercase, né? Tá vendo? Foram todas as formas assim que a gente foi definindo os nossos caracteres. Ó. Então tem aqui alguns exemplos. E a gente pode inclusive complementar, a ideia é essa, né? E aqui embaixo tem exatamente a implementação desses métodos que eu acabei de passar para vocês, né? Então aqui tem o construtor, né? A criação do nosso alfabeto, né? Depois vocês dão uma estudada nele. Ele basicamente ele vai criar o alfabeto passado pelas strings que for chamada no construtor. Aí temos aqui o método que verifica se um caractere pertence ou não. Retornar o tamanho, né, do nosso alfabeto, LGR, enfim, tem todos eles aqui, né? E aqui no final, inclusive no main, eu estou deixando para vocês implementado uma forma de como criar ou utilizar, né, os caracteres, os alfabetos já definidos, né, tá vendo? Então, fica aí para vocês darem uma estudada, inclusive vocês vão utilizar aí nos exercícios para casa, tudo bem? Voltando então aqui para a aula, aqui um exemplo de uso então que a gente poderia estar pensando com relação ao alfabeto aí do DNA, né? O alfabeto do DNA, na verdade, então ele é representado pelos caracteres A, C, T e G, que pensando lá na tabela ASCII, elas são números inteiros 65, 67, 84 e 71 respectivamente. Então a gente tem essa facilidade de manipulação, né? E a gente consegue então converter caracteres em índices ou os índices em caracteres, usando então aqueles dois métodos que a gente tinha acabado de ver, né? O toIndex e o toChar. Se você faz um toIndex passando, por exemplo, o A, ele vai retornar 0. Passar o C, ele vai retornar 1. O T, ele vai retornar 2 e o G, ele vai retornar 3. Que são, lembra que eu comentei? Cada caractere dentro de um alfabeto, ele tem um índice específico. E se a gente passar, por exemplo, para o toChar, os índices 0, 1, 2, 3, ele vai retornar o caractere específico daquele índice. Ele vai retornar A, C, T ou G, né? E aqui é bem legal, isso aqui até convido vocês a fazerem como atividade para casa, né? Então eu estou ilustrando com uma classe que eu chamei de count, o fato da gente contar um número de ocorrências que a gente tem para cada caractere de um determinado alfabeto definido, né? Então, se vocês perceberem, a gente pode receber um alfabeto ali pela linha de comando. Olha só, na minha classe count, eu tô recebendo aqui, eu estou definindo o meu alfabeto pela linha de comando, que está lendo pelo arquivo txt aqui, o abra.txt. Então esse aqui é o meu alfabeto, ó, abracadabra. E aí eu quero que contabiliza, né, no meu alfabeto
o A, o B, o C, o D e o R. Eu quero saber quantas letras que a gente tem para cada um deles. Então esse é o meu alfabeto e aqui está a nossa entrada que eu quero analisar, que é a nossa escrita do alfabeto. E aí percebo então que a saída da minha classe é exatamente falar, olha, no Abracadabra eu tenho 5 A's, 2 B's, 1 C, 1 D, 2 R's, por exemplo, né? Então aqui uma ilustração só para vocês verem a manipulação disso, né? O alfabeto ele foi criado então aqui pelo Abracadabra, é a minha leitura, né? Do parâmetro, para definir quantos caracteres a gente tem no alfabeto. A gente dá um alf.r e guarda aqui em R. E aqui a gente está criando um array count que vai ter exatamente um array de inteiros que vai ter exatamente o tamanho do nosso alfabeto, né? E aí a gente consegue fazer a leitura aqui já usando um método do próprio AUX 4 lá do Sedgwick, que ele vai ler toda a minha string e vai guardar em S, né? Vai ler os caracteres todos e vai guardar em S. Aí uma vez que ele lê, ele vai pegar aqui o tamanho, né, da minha string e guardar em N. E aí a gente vai contabilizar. Eu tenho um for aqui que vai de 0 até N, que é quantos caracteres que eu tenho na minha string. Ele vai verificar se contém ou não e vai contabilizando no meu contador. E no final a gente faz um for simplesmente para imprimir, né? Então aqui tem um exemplo de como a gente pode manipular alfabetos, né? Bom, beleza. Então agora, uma vez que a gente já tem um conceito aí de char, conceito de strings e de alfabeto, acho que vale a pena então a gente ir no foco principal da aula, que é exatamente a ordenação de strings. Não sei se vocês vão se recordar, mas a gente já trabalhou com vários métodos de ordenação, isso vocês se recordam, mas vocês se lembram se existia algum desses métodos que era mais direcionado para strings? Qual desses métodos a gente poderia utilizar, né? Então eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar em pauta agora, né? Então, como uma revisão bem rápida, existem 3 grandes grupos aí de algoritmos que são categorizados para ordenação. Tem os algoritmos de inserção, que é o direta, o binário e o shell sort. Tem os de troca, que é o bubble, o shake, o comb e o quick sort. Aí tem os de seleção, que é o select, o heap sort, e tem outros genéricos lá, que foi o merge sort e o radical sort. Então, acho que não vale a pena entrar tanto a nível de detalhes, mas lembrando que esses algoritmos aqui, por inserção, eles dividem o nosso array analisado em 2 segmentos, um que é o array em que a gente já analisou os elementos, né, que vão ser ordenados, e o outro, os que ainda falta analisar. A gente compara, né, usa lá o compare to para colocar em ordem. Então o direto ele é sempre no pior caso aqui, né, que é o mais importante. Ele é quadrático. O binário ele usa uma adaptação da ordenação direta, usando lá a pesquisa binária, né, que tem um RG de N como complexidade. E aí a gente vai ter um somatório, então por isso que no final das contas a gente vai ter aqui uma complexidade LG de n menos 1 fatorial. E o shell sort, que é bem complicado de provar, que ele na verdade não subdivide em 2, mas em vários segmentos, e vai fazendo as ordenações independentes. E aí a gente trabalhou com as conjecturas de Knut para comprovar lá a complexidade. Então a primeira conjectura é que ele é na ordem de n elevado a 1,25. Já os algoritmos por troca, eles são aqueles em que a gente vai fazendo as permutações dos valores consequentes, né? E vai elevando, né, o nosso elemento analisado para a sua posição correta, mais à esquerda, mais à direita, enfim. Então tem aqui o bubble sort, que ele é quadrático, igual ao shake e o comb, que são 2 variações do bubble, na verdade. E o quick sort, que ele entra aí numa casa diferenciada, aí num grupo diferenciado de algoritmos, que ele virou linear logaritmo. Então um tempo muito bom aí para resolver um problema de ordenação. Que sorte que trabalha com pivô, lembra? Do lado esquerdo do pivô são coisas menores do que ele, do lado direito são coisas maiores do que ele, então a gente vai fazendo as trocas para garantir isso. Então ele usa aí o paradigma da divisão e conquista, né? Aí o último grupo foi de seleção, que é aquele em que a gente vai construindo a nossa sequência ordenada
selecionando um elemento de cada vez e colocando ele na sua posição correta. Então tem o Select Sort e o Heap Sort, que usa a estrutura de um heap, ou seja, uma árvore, para poder fazer aqueles balanceamentos e as devidas ordenações, que também entra num grupo muito bom aqui de algoritmos de ordenação, que ele é linear logarítmico. E o Select Sort ele continua sendo ruim, vamos colocar assim no pior caso, que é quadrático. E o último grupo, né, o Merge, que foi o primeiro que a gente aprendeu, né, usa o paradigma da divisão e conquista, né, para ir quebrando o nosso array nas metades até chegar no tamanho 1, depois vai voltando e fazendo as ordenações, né, ele vai fazendo um intercala. Ele entra também num grupo aí que é linear logarítmico. E o Radic Sort, que é aquele que a gente vai numerando pelos dígitos, a gente vai ordenando da direita para a esquerda, do dígito menos significativo para o mais significativo. E aí isso daí ele acaba trazendo uma ordenação linear, né? Bom, qual desses algoritmos vocês acham que é o mais legal para trabalhar com strings? O Merge, o Quick, o Heap, que são algoritmos que dá n log n. Mas será que a gente não consegue ordenar em linear? Consegue. Talvez a própria ideia do Radic Sort a gente pode adotar aí para fazer essa ordenação. Então acho que vale a pena a gente relembrar muito rapidamente a ideia do Radic Sort para a gente fazer as adaptações aí para aprender os dois novos algoritmos, né? Então é possível sim ordenar em tempo linear usando o Radic Sort. Quando a gente tem uma quantidade de dígitos ou de caracteres limitados, né? Então isso facilita esses cálculos. E a ideia dele, eu acho que é mais fácil até ir para o exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui nesse alfabeto só tem um A, B e C, né? Então a gente tem aqui strings que estão desordenadas, né? E aí o Radic Sort ele fala, olha, vamos considerar o dígito menos significativo, que é esses que estão destacados aqui em laranja. Vamos colocar numa fila, em filas independentes por dígito. Então vamos olhar o primeiro, A, vamos colocar na fila do A. Então o A, B, A entrou aqui. Agora é C, vamos colocar na fila do C. B, A, C. Agora é A, vem pra cá, pra fila do A. É B, agora esse aqui vai pra fila do B. É B de novo, vai pra fila do B. É A, vem pra fila do A. É C, vem pra fila do C. E a A vem pra fila do A. E aí a gente sabe que quando a gente vai fazer ordenação, a gente tem que pegar é uma fila, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Então a gente tem que pegar primeiro esses dígitos aqui, essas strings aqui, que são A, depois o B, depois o C. Então é isso que a gente está fazendo, olha. ABA vem para cá, CAA vem para cá, CCA vem para cá e BBA vem para cá. Por que nessa ordem? Porque a ideia da fila, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Depois a gente vai fazer a mesma coisa com os de B e depois de C. E aí o Radix, o que ele faz? Perdão, bati a mão no microfone aqui. Aí o Radix, o que ele faz? A gente vai fazer para o segundo dígito menos significativo, então é o B. Só que agora a gente vai partir desse conjunto que já foi ordenado pela caractere menos significativo. Então agora a gente vai considerar apenas os do meio, né, para analisar, usando a mesma ideia de filas. Então a gente tem 3 caracteres nessas strings, nesse alfabeto, a gente vai ter 3 filas. Então o ABA vai para de B, CAA vai para A, C vai para de C, B vai para do B, C vai para do C, A vem para cá, outro A vem para cá, outro A vem para cá. E a mesma questão, fila na ordem alfabética, então A, B e C. Então CAA, BAB, BAC, AAC, aí ABA, BBA, CCA e ACB. Beleza. E agora a gente faz para o último dígito, né? Terceira etapa. Então pode ver que eu estou deixando destacado o dígito menos significativo, né? O mais significativo de todos, que é o mais à esquerda, né? E a gente vai fazer a mesma coisa. Então todos os A's, todos os B's, todos os C's. E observem que agora a gente conseguiu obter aí o nosso digníssimo sequência devidamente ordenada. Então a gente tem que usar a ideia do Radic Sort para ordenar qualquer alfabeto, que é formado por strings, né? Então essa é a ideia. Só que antes disso, então, acho que vale a pena a gente definir
Eu não sei se eu vou fazer um comentário. Na disciplina de projeto e análise de algoritmos, a gente implementou isso, né? Eu estimulei vocês a implementarem, mostrei uma implementação, é, fazendo, principalmente com no foco do decimal, né? De 0 a 9 e tal. Agora a gente está trabalhando com estruturas de dados independentes, né? Então a gente tem que subir e fazer uma adaptação do Radix para qualquer tipo de objeto, né? Então, vamos trazer o conceito aí de chave indexada, o conceito de contagem indexada por chave, né? Então, o que é isso? Deixa eu beber uma água aqui. Isso aqui, então, a primeira suposição é que as chaves, elas são números inteiros, né? Que vai de 0 até R-1, porque a gente está trabalhando com um alfabeto bem definido, lembra? Qualquer alfabeto, que a gente acabou de ver, na hora que a gente cria ele vai ter um índice específico e cada índice é um caractere específico daquele alfabeto. Então é isso que a gente está falando aqui. E é um número inteiro. Muito bem, porque são caracteres, a gente está trabalhando com Java, né? Muito bem, isso daí implica no quê? Que a gente pode utilizar uma chave, utilizar a chave como índice, né? Então o próprio caractere pode ser adotado como índice, né? Porque ele é um inteiro, então a gente pode manipular isso mais facilmente. Então, qual é a ideia aqui de fazer a contagem indexada por chaves, né? A gente vai fazer uma ordenação de um array A, que tem n inteiros, que vai de 0 até R-1. Então, eu vou ler aqui e depois a gente vai fazer por partes e a gente vai entendendo o algoritmo, tá? E a gente vai usar esse algoritmo de contagem indexada por chave para depois aprender o LSD e o MSD, que são os dois algoritmos aí para ordenar strings pelo menos significativo e depois para o mais significativo. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro passo para fazer essa ordenação, contando os índices, né, por chave, a gente vai contabilizar a frequência de cada caractere que a gente tem usando a chave como índice. A gente vai ver quantos caracteres que a gente tem usando a própria chave como índice. Depois a gente vai contar. Depois a gente vai computar essas frequências acumuladas. Então, vamos supor que o meu alfabeto é A, B e C. Então eu tenho, vamos supor que nessa primeira letra a gente contou que tem 5 A's, 2 B's e 3 C's. Beleza. Aí a gente vai contabilizar, vai computar quanto que está acumulado. Então, por exemplo, até A só tem 5, até B tem 5 mais 2, 7. Até C tem 5 mais 2 mais 3, que é 10. É isso que eu estou falando. Aí a gente vai acessar essas frequências acumuladas para a gente poder fazer os movimentos e depois fazer a ordenação devidamente copiando para o nosso array original. Breno, não estou entendendo. Calma, vai ficar muito simples, olha só. Imagina o seguinte. Então, o nosso propósito aqui, com a questão da contagem indexada por chave, dado aqui um array, aqui, tá vendo esse array? E esse array ele tem um índice específico para cada caractere do meu alfabeto. Percebam que o nosso alfabeto ele tem A, B, C, D, E e F, portanto, ele tem um tamanho 6, o R é igual a 6. E eu quero ordenar, né, esse array, que tem essas 6 chaves aqui, e cada chave tem um índice específico para ela. Perceba que a gente vai trabalhar com A no índice 0, o B no índice 1, o C no índice 2, o D no índice 3, o E 4 e o F 5, contabilizando quantas vezes cada um dos nossos caracteres está aparecendo naquela string. Então esse é o propósito. Então como assim? Então nosso objetivo é ordenar, fazendo essa contagem. Então o primeiro passo, olha, é contar a frequência de cada caractere usando a chave como índice. Então olha o que a gente está fazendo. Quantas vezes, o que eu tenho que fazer aqui? Quantas vezes o A está aparecendo? 1, 2 vezes. Então a gente vai ter aqui um array count, que tem o tamanho do nosso alfabeto, em que a gente vai guardar em cada posição quantas vezes aquele caractere está aparecendo. Então, só que a gente vai deslocar de 1, né? Isso que eu estou representando aqui. Então, o A, ele não vai ficar no 0, ele vai ficar no 1. Então, o A tem 2. O B tem quantos? Olha, 1, 2, 3. Então, B tem 3. O C tem, está aparecendo a frequência, né? Está aparecendo, é frequência. Quantas vezes aparece? 1,
um só. O D, 1, 2, é 2. O E, uma vez. E o F, uma, duas, 3 vezes. Beleza. Então a gente vai fazer essa contabilização. Então como que a gente faz isso? Olha só. A gente tem então, a gente pode criar uma variável n que vai retornar o tamanho da nossa string, ou seja, a.length. A gente vai criar um array inteiros, count, que ele vai ter o tamanho do meu alfabeto mais 1, exatamente para a gente poder fazer esse deslocamento, tá vendo? Se o meu alfabeto é 6, mas tá vendo que a gente está guardando uma posição para frente? E aí a gente pode fazer, para contabilizar essas frequências, a gente vai varrer, né, a nossa string do 0 até o n, e a gente vai fazer a contabilização, tá vendo? Olha, o A de I mais 1, ou seja, a gente está trabalhando aqui a gente está analisando o índice em uma posição e a gente está guardando na posição dele se encontrar um mais. Então a gente simplesmente está contabilizando, a gente está contando aqui. Muito bem. Uma vez contado, com esse offset, né, esse deslocamento, a segunda etapa era computar a frequência acumulada. Então a frequência acumulada, olha só, até aqui eu tenho quantas vezes o A? 2. E aqui eu já tenho quantas vezes acumulado? Eu tenho 2 aqui e tenho 3. Então aqui a gente já vai ter 5 vezes acumulado. Aí aqui eu entendeu a ideia de contabilizar a frequência acumulada? Ele vai pegar e vai somando e guardando. Então, por exemplo, o A tem 2, aqui na posição do B vai ficar o A mais B, então vai ter 2 mais 3, que é 5. Aqui na posição do C vai ficar o A mais B mais C, então vai ser 6. E assim vai indo, olha só. Então foi isso aqui que a gente fez aqui. Então o nosso count agora ele vai sofrer uma adaptação para contabilizar, né, para computar a frequência acumulada até tal ponto. Então olha, primeiro a gente desconsidera, até o A tem 2, no B é o A mais B, então só para confirmar, ó, 2 mais 3, 5. No C vai ser o que eu tinha, 5, mais o que eu estou no 6. Agora, no próximo vai ser o 6 mais o que eu tenho embaixo, mais 1, mais 2 na verdade, 8, depois 9, depois 12. Então é isso que a gente está fazendo. Tanto que no final das contas, aqui no 12, tem exatamente o tamanho da nossa string. Então para fazer essa computação, na verdade, é bem tranquilo, né? A gente está fazendo agora um for, em que a gente vai trabalhar com o R, indo de 0 até o tamanho do meu alfabeto, porque a gente vai contabilizar para cada um deles, e é sempre contabilizando mais, né, o R mais 1, porque a gente tem esse deslocamento, e a gente vai somar o que a gente tem, do que a gente tinha, mais o que a gente tem, por isso que é o mais igual aqui, né? Ó, pega o que eu tinha e somo pego o que eu tenho e somo com o que eu tinha. Então ele vai fazer esse deslocamento. Beleza. E aí, como que a gente pode fazer a terceira etapa, que é acessar as frequências acumuladas utilizando a chave como um índice? Porque olha que legal, a partir do momento que você já tem essas contabilizações, a gente já consegue ordenar. A gente está trabalhando aqui com um único caractere. Perceberam que é um único caractere? É uma string que é um caractere, né? Mas olha só, se a gente fizer isso, olha o que a gente pode trabalhar. Se eu já tenho 2 As aqui, eu sei que eu tenho que fazer A. Aqui se eu tinha 5, mas eu já usei 2 As, eu sei que eu tenho que imprimir 3 Bs. Aí o próximo, eu tinha 5, mas agora aqui para o C eu tenho 6, já foi 5. Então agora eu tenho que imprimir um único C, que é 6 menos 5, 1. Agora, no D é 8 menos 6, eu vou imprimir 2. No E é 9 menos 8, eu vou imprimir um E. E o F é 12 menos 9, eu vou imprimir 3 Fs. Então a gente acabou de fazer a ordenação usando as frequências acumuladas. Isso é a questão da contagem indexada por chave. Isso a gente faz como para fazer essas movimentações? Perceba que a gente criou aqui um array auxiliar, que ele vai de 0 até n, ou seja, a gente tem que fazer para todos os caracteres, né, daquela string. E aí naquele auxiliar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar como índice, né, do aux, o próprio count, usando o caractere que eu tenho,
e somando mais um, porque tem um deslocamento. Então você sabe quantas frequências você tem que trabalhar e você vai copiar o valor que você tinha lá no A de I. E aí ele já vai ter esse reflexo. E por último, a gente simplesmente copia o AUX, porque a gente não poderia fazer em cima do A de I, senão a gente perderia essa referência e esse passo ele ia explodir, né? Então aí agora nesse último for, a gente simplesmente vai copiar o AUX de volta para o A. Olha, vou fazer um for de I de 0 até N, em que a gente vai copiando tudo que eu tinha em AUX na posição do A. E acabou. Então no final das contas a gente teve aqui a nossa ordenação devidamente feita. Esse conceito é importante, porque a gente vai simplesmente usar esse conceito de ter o caractere, e quando a gente tiver uma string com vários caracteres, a gente vai fazer para cada um deles, mas usando o conceito aqui da contagem indexada por chave, né? Perceba que a complexidade disso ela é n mais r, ou seja, é o tamanho da minha string mais o tamanho do meu alfabeto, então ela é linear, né? São dois números, né, somados, ali ela é linear. Obviamente, uma string muito grande, um alfabeto muito grande, isso pode ter um impacto, mas ela continua sendo linear, né? Bom, dito isso, a gente pode então conversar do primeiro algoritmo, aí, o Least Significative Digit, que é o LSD, em que o least, né, o mais à esquerda, então ele é exatamente a ideia do radix que a gente tinha conversado agora, que a gente já tinha aprendido lá na disciplina de projeto e análise de algoritmos, só que a gente vai usar essa contagem das frequências para fazer a ordenação. A gente vai considerar os caracteres da direita para a esquerda e a gente vai classificar de forma estável, ou seja, in place, uma vez que a gente colocou lá, ele não muda mais, já é a posição dele, usando o 10º caractere como chave. Então, olha lá, agora a gente tem, percebam, né, vamos pegar aqui o exemplo, nós temos aqui 12 strings, em que cada string aqui tem, no meu caso, tem 3 caracteres. Ele é o least, né, o menos significativo, então a gente está trabalhando com essa última coluna. Então o que ele vai fazer? Vamos aplicar aquela contagem, então vamos ver quantos B que a gente tem. Tem 1B, 2B. Então ele vai pegar os que estão B e vai jogar para cima. São 3B, eu pulei algum. 1, 2, 3Bs. Depois, qual que é o próximo que tem? O D. Aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ds. Depois o E. Aí depois a gente vai fazer para o meio. O meio já tem o A, então vamos pegar o A. 1, 2, 3, 4, 5 As, 1 B, 1 C, 1 D, 3 e 4 E's. E depois a gente faz para o mais à direita e a gente obtém aí a ordenação devidamente feita. Mas perceba que a gente está trabalhando aqui com dígito 2, com dígito 1, com dígito 0. A gente está aplicando aquela ideia do radix sort, só que por trás dos panos, o LSD, como que ele vai fazer essa ordenação aqui, ó? Ela vai fazer exatamente usando aquela contagem indexada por chaves que a gente acabou de ver, né? Então tá aqui a ideia do algoritmo de ordenação por LSD em Java, né? Perceba que então tem uma classe LSD, tem um método sort que vai receber string, né? E aqui o tamanho em si, né? O R é igual a 256, que a gente está trabalhando com qualquer alfabeto, né? Então a gente está aqui com a tabela ASCII. N, a gente vai definir o tamanho do meu array A. O meu string AUX, ele vai ser um novo string que é o mesmo tamanho daquela string que foi passada por parâmetro, né? Porque a gente vai usar isso. E aí, perceba que a gente vai estar... Agora eu estou fazendo um for do D que começa no W-1, ou seja, o W ele é quantos dígitos que a gente tem definido para aquelas palavras, né? Então, no nosso caso ali do exemplo, a gente tem 3, né? Então, 3 menos 2, são 3 dígitos. Então, a gente vai começar nesse, depois nesse, depois nesse. Então, esse for aqui é um for para isso, o primeiro loop dele, o segundo loop para esse, o terceiro loop para esse, no nosso exemplo. Então, ele está começando com 3 menos 2, 3 menos 1, 2, depois 1, depois 0. E aí, então, esse for aqui, que é o próprio dígito, ele que, na verdade, esse D aqui, eu copiei exatamente
o que a gente tinha extraído lá da contagem indexada por chave e copiei ele aqui, com algumas adaptações, obviamente, porque como a gente está trabalhando com um alfabeto, o nosso índice, na verdade, é o A, que ela é uma string, a gente consegue acessar o último dígito usando aquele método shareat, né? Tá vendo? Então, a gente está usando o shareat para ir para o último dígito, depois o penúltimo, depois o antepenúltimo e assim sucessivamente. Então aqui ele simplesmente contabiliza em count qual é a frequência para cada uma das letras que a gente tem no nosso alfabeto, né? Cada uma dos chars que a gente tem no alfabeto. Aqui a gente está fazendo a frequência acumulada. Aqui nós estamos definindo na nossa nova string aux a ordem, copiando para a própria ordem, e depois a gente copia de volta para o nosso array A, porque é o nosso array A que vai ser usado na hora que a gente decrementar, ou seja, a gente andar uma posição para a esquerda para fazer a comparação para a segunda coluna. Então a gente tem que ter o A definido novamente, por isso que faz a copy. Então é dessa forma que a gente trabalha com o LSD, e perceba então que ele continua sendo linear, que vai ser totalmente dependente do tamanho, né, da nossa string e do tamanho que a gente tem ali do alfabeto, que é o que está aqui, né, que é o que a gente conversou. E agora então a gente pode conversar, né, e finalizando, já caminhando aí para o final da aula, do algoritmo de ordenação MSD, que é o Most Significant Digit. Ou seja, agora a gente não vai fazer mais pensando da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita, né? E aí eu até coloquei aqui um exemplo, e se a gente pensasse que o MSD era um LSD reverso? Fazer a mesma ideia, considerando da esquerda para a direita e classificando de forma estável, exatamente como a gente fez. Funciona? A pergunta é essa, vamos supor. Então a gente vai ordenar por aqui. Então vamos pegar todos os A's, né, usando a contagem indexada por chave, tá, gente? O por trás dos panos na implementação a gente já viu, mas vamos entender, né, a ideia. Se fosse reverso, a gente ia pegar todos os A's e colocar depois todos os B's, C's, D's. Então tá aqui, ó. Aí a gente vai somar mais um dígito. Agora a gente vai fazer ordenando o do meio e depois a gente vai fazer no último. E perceba que ele não obtém uma sequência ordenada. Olha lá. C, D, E. A gente tem um A aqui embaixo, então não está ordenado. Então não adianta nada a gente pensar de maneira reversa o LSD para trabalhar propondo essa ordenação do Most Significant Digit, ou seja, da direita para a esquerda. Então a gente tem que pensar diferente. Então como que seria o pensamento diferente? E aí tem um pulo do gato. A ideia também é adaptar o radix sort, só que a gente vai particionar o nosso array em R partes, de acordo com o primeiro caractere. Então a gente vai ter uma string que vai ter, a gente vai fazer vai dar uma olhada nos primeiros caracteres e vai particionar como se a gente tivesse vários segmentos do nosso array, um para cada caractere, usando a contagem indexada por chave. Então a gente vai fazer essa ordenação dessa forma. E depois a gente vai classificar e vai fazer isso recursivamente para todas as strings, começando com cada caractere à direita, né? Fazendo também a contagem indexada por chaves. Então, de que forma que a gente faz? Olha lá. A gente vai fazer assim, ó. Vamos classificar o primeiro pela frequência. Vai dar assim. Beleza. Só que agora a gente não pode fazer para todos. Agora a gente vai particionar. Vamos trabalhar só os com A, só os com B, só os com C, com D, com E, com F e focar. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um count que vai ter o A, o B, o C, o D, o E e o F, né? E aí a gente vai trabalhar só com os que tinha em A, só os que tinha B, só os que tinha C, só os que tinha D, o E e o F. E aí a gente vai continuar fazendo uma ordenação recursiva para esse subgrupo, depois para esse subgrupo, depois para esse subgrupo e assim sucessivamente. Porque se a gente conseguir delinear isso de maneira independente, na hora que a gente conversar com esse daqui, vamos focar nesse grupo aqui, e fazer isso de maneira recursiva, ele vai desconsiderar esse, o primeiro dígito vai ser esse, ele vai classificar, ou seja, ele vai colocar na ordem e depois ele vai fazer recursivamente para o próximo. E na hora que for voltando, eu já tenho certeza que já vai estar na ordem crescente.
pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro dígito aqui. E depois a gente tem para esse grupo e assim vai indo. E no final a gente obtém então ali a nossa sequência ordenada, ordenando do mais significativo dígito que a gente tem, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, para strings ali, essa sequência como que é, então são as classificações. Não é um exemplo muito usual, não, mas eu preferi trazer até para vocês darem uma olhada depois. Perceba que ele classifica pelo primeiro, aí eu estou criando subgrupos, né, tá vendo? E aí ele vai trabalhando, ó, então aqui só estou trabalhando com subgrupos e está fazendo as ordenações, até que no final a gente obtém aqui a nossa saída devidamente ordenada, né? Talvez a gente tenha que lidar com uma questão mais chata um pouquinho, que é o quê? Vamos supor, como naquele exemplo, que a gente tem strings com tamanhos diferentes. Como que a gente faz a comparação? Então a gente vai tratar as strings como se tivesse um caractere extra no final, que é menor do que qualquer coisa. Então, por exemplo, -1. Então, -1 significa que cada string chegou no final, ou seja, a posição antes dele é a última posição válida para aquela string, né? Então, isso daí é uma forma que a gente consegue comparar. Por exemplo, se eu comparar essa string aqui com -1, aí a gente consegue definir a ordem correta ali na ordenação, né? Então, por exemplo, o Cia, ele deve aparecer antes do Cia Shells, né? Qualquer ordenação é assim, essa palavra é menor. Então, na hora que a gente faz essa comparação, -1 vai ser menor do que o número inteiro correspondente a essa, então ele vai colocar isso daqui na frente daquele. Entenderam a ideia? Então é isso que eu estou querendo dizer. Então, resolvendo isso aí de maneira computacional, implementando na linguagem Java, a gente pode fazer uma nova assinatura para o charret, que tem lá, que retorna, né, o string devidamente de uma posição, de uma string qualquer. Eu quero saber um caractere de uma posição do string. Então eu passo a string e qual é a posição que eu quero que retorne meu caractere. E aí então a gente tem uma nova assinatura exatamente para, olha, eu quero ver se o D é menor do que o tamanho da minha string. Se for, eu simplesmente retorno s.charret do D, ou seja, eu retorno o caractere daquela posição. Caso contrário, eu retorno -1. Então a gente acabou de resolver sem ter que manipular a nossa entrada, simplesmente como comparação. Na hora que a gente for aplicar o charret, me retorna para comparar, eu vejo, olha, o dígito que você está tentando fazer para essa string aqui, ela é maior do que o tamanho dela, então retorna -1. É isso que a gente está fazendo, né? Se fosse em C, por exemplo, não mudaria nada, absolutamente nada. A gente só trabalharia com o /0 no final lá, mas não existe nenhum esforço adicional com relação a isso. Então aqui a gente tem a implementação do MSD. O que eu gostaria que vocês percebessem, gente, ela não muda quase que de nada em relação ao LSD. Ela muda a questão do conceito. Antes, lá no LSD, a gente tinha um for do dígito menos significativo, um para cada loop e tal. Aqui a gente vai da esquerda para a direita, né? Então a gente vai do mais significativo para o menos. Só que a gente vai chamando recursivamente, na hora que a gente fizer a primeira classificação, a gente chama recursivamente para o próximo grupo, Então, o MSD, na hora que a gente cria esse short, né, essa classe maior, ela tem que ter pontos de parada e tem que ter chamadas recursivas. Então, a chamada do sort, na hora que a gente passa o string, a gente vai criar uma string auxiliar, né, que é para aquela contagem indexada por chave. A gente precisa dessa string auxiliar, que tem o mesmo tamanho da string que foi passada. A gente chama o método sort passando a minha string original, a auxiliar, que é um objeto que ainda está indefinido na primeira vez que chamar. A gente vai chamar que ela vai de 0 até o tamanho -1 da minha string, né? Ou seja, eu quero ordenar tudo na primeira vez. Então perceba que o índices para definir o que eu estou ordenando, ele está sendo definido pelo terceiro e quarto parâmetro, que lá no método eu estou chamando de low e high, tá? E no primeiro caso, a gente vai fazer a ordenação pelo primeiro dígito, o dígito 0. Então, o último parâmetro do sort é o D, que é exatamente o dígito que a gente está ordenando. Então, percebam, o ponto de parada é, quando o high for menor ou igual a low, ou seja, o da direita, né, for menor ou igual, quer dizer que a gente chegou no tamanho 1, a gente está comparando um único cara, então a gente simplesmente retorna, paramos. Caso contrário, a gente vai criar, agora dentro do método, o nosso
o nosso array count, que é um array de inteiros, que contabiliza, né, para guardar a frequência do nosso alfabeto, sempre com mais 2 aqui. Exatamente porque agora a gente tem menos 1. Lembra que antes a gente criava com mais 1, só que agora a gente tem a possibilidade de ter um menos 1 no final da string, então justifica-se esse mais 2 aqui, né? E aqui aqueles fors, né? Aqui a gente tem o primeiro for que a gente está fazendo a contabilização da frequência do primeiro caractere, então perceba que a gente está usando char_at como D, ou seja, a primeira posição, 0. Depois a gente está contabilizando a frequência acumulada, que a gente está atualizando o count. Depois a gente usa o próprio count para poder definir no vetor auxiliar as ordenações, né? Então a gente copia o valor de A de I na posição correta dele, então ele vai fazendo os deslocamentos devidos que tem que fazer. Então isso daqui, essa aqui talvez seja a parte mais difícil de você entender, então eu sugiro vocês fazerem na mão, mas isso daí não é que ele vai copiando na sequência, ele vai pulando e copiando para as posições corretas, né? E por último ele copia o que estava lá no aux em A de I, mas perceba que a gente tem que copiar só para a parte que a gente está analisando, para o low e para o high. Então perceba que a nossa contagem indexada por chave, ela só sofreu uma adaptação aqui, porque os nossos índices não é o tamanho completo da minha string, ela vai trabalhar ali com o low e o high, que é a string ou parte daquela string que a gente está analisando. E por último a gente tem a chamada recursiva, lembra? Ou seja, vou voltar aqui no exemplo. A gente fez a ordenação do primeiro caractere, agora a gente vai chamar recursivamente para esse grupo. Depois ele vai chamar recursivamente para esse grupo, depois para esse. E aí depois, e isso vai indo. Então é esse último for, ele está fazendo exatamente isso. A gente vai chamar para cada caractere do nosso alfabeto, né? Por isso que a gente tem aqui de 0 até R. E a gente chama o próprio método sort, passando o mesmo array, o nosso mesmo auxiliar. Agora, o deslocamento é o low mais o count daquele cara, né? O high vai ser o low mais o count de R mais 1, menos 1, e o dígito deslocando 1 para a direita. Tranquilo, né? Então é isso. Podemos perceber que como ponto crítico, eu particularmente coloquei alguns pontos até adicionais aqui em relação ao Sedgwick. Eu acredito, assim, ele aparenta ser muito mais lento por essa questão de ter a pilha de memória, manipulando todas as questões ali da ordenação. E se a gente tem uma tabela, por exemplo, trabalhando com um ASCII ali, imagina tendo 256 contagens recursivas, então ele aparenta ser bem mais lento, né? Tem um grande número aí de pequenos subarrays, isso daí pensando em memória e recursão é um BO, né? Então uma solução alternativa talvez seria, que isso aqui é um problema para pequenos subarrays, né? Seria quando a gente estiver trabalhando ali com pequenos subarrays, a gente usar um insertion sort, por exemplo, que já tem as adaptações lá do compare to, igual a gente tinha visto. E agora se for maior, a gente simplesmente usa ele e deixa ele arder, né? E aqui tem a comparação, perceba que como complexidade tem um D multiplicado, né, por conta daquela última chamada recursiva, para representar aqui o D vezes o R, é a chamada recursiva para o R, que é manipulado para cada dígito. E, gente, é isso. Então essa é uma aula bem tranquila também, apesar da gente já ter visto parte desse conteúdo, a gente aprofundou quanto à implementação e conceito. Não deixem de assistir, refazer com calma, entender essas manipulações, façam passo a passo, porque às vezes na aula não fica tão claro. E em caso de dúvidas, eu espero vocês aí nos nossos plantões semanais ou mandando dúvida lá no nosso portal, tá bom? Galera, obrigado, boa semana de estudos para vocês aí. Valeu!